O impostor que veste o seu nome. Tem algo, ou alguém, vivendo dentro de você. E o mais curioso é que ele tem o seu rosto, seu tom de voz, suas expressões favoritas. Ele sabe exatamente o que dizer para você parecer certo, parecer bom, parecer no controle. Ele aprendeu a te imitar tão bem que você já não sabe mais onde termina ele e começa você. Logo que nascemos, nos entregam um nome. Um som que nos acompanha como uma marca. Em pouco tempo, essa marca vira identidade. E essa identidade, sem perceber, vira prisão. Você é assim. Você nunca foi bom nisso. Fulano é o mais responsável. Você tem que ser o exemplo. Frases inocentes, lançadas na infância como sementes, se transformam em raízes profundas. A partir delas, o impostor começa a crescer. Silencioso, estratégico. Ele é o resultado de tudo que você teve que ser para ser aceito. E aqui está a ironia. Quanto mais você tenta descobrir quem é, mais ele oferece versões de si mesmo. Personalidades domesticadas, rótulos sociais, performances emocionais. Tudo para te convencer de que é real, mas ele não é. A psicanálise chamaria isso de falso self. Os mestres Zen, de mente condicionada. A filosofia grega preferia apenas chamar de sombra do eu. O impostor não é mau, mas é limitado. Ele age com base no medo, porque foi construído para te proteger. O problema é que, para isso, ele te mantém pequeno. E talvez é por isso que você sente esse cansaço que não passa. Esse barulho interno. Essa constante impressão de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim sentindo-se errado. O impostor veste o seu nome, mas ele não é você. A questão é, quem seria você se não precisasse mais ser ele? E aí entra o próximo problema. Esse impostor não grita só por vaidade. Ele grita porque tem pavor do silêncio. O ego, rei sem trono, mas com coroa. Imagine um rei que nunca sentou em seu trono. Um governante que exige aplausos, teme o silêncio e vive numa constante busca por reconhecimento, mesmo que seu reino seja invisível e intangível. Esse é o ego, um monarca sem coroa de verdade que veste uma armadura feita de vaidade e medo. Ele se apresenta com pompa, como quem desfila numa corte vazia, uma figura que deseja ser admirada, mas que no fundo não tem poder real, porque não governa a essência, apenas a máscara que exibe ao mundo. O ego não cria, não inventa, apenas reage. Ele se alimenta do olhar do outro, da aprovação alheia, da comparação que gera ansiedade e disputa. Esse rei é, na verdade, um ilusionista. Cria a ilusão de controle e poder, mas é refém das opiniões alheias, das expectativas e do medo constante de perder seu posto. Ele é um artista do disfarce, um ator que representa um papel que não consegue abandonar. Sócrates, com sua sabedoria atemporal, nos lançou o desafio mais difícil. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Mas o ego foge desse encontro como quem evita um espelho que revela suas fissuras. Porque, se olhar para dentro, é perceber o vazio que sustenta seu falso trono, o ego entra em colapso. É como um rei nu que dança em praça pública, desesperado para esconder sua vulnerabilidade, enquanto exige o respeito de seus súditos. Ele grita, chama a atenção, cria conflitos, tudo para evitar o silêncio profundo. Esse espaço sagrado onde o verdadeiro ser pode emergir sem máscaras. E é nessa dança frenética do ego que percebemos o paradoxo mais cruel. Quanto mais ele tenta controlar, comandar e se afirmar, mais se distancia da verdade profunda da vida, que é impermanente, fluida e livre. E é justamente essa ilusão de controle, essa mentira que o ego conta a si mesmo e ao mundo, que nos leva para o próximo capítulo, onde vamos explorar o quanto essa necessidade de dominar tudo só fortalece o impostor interno. A voz que grita para esconder o silêncio. Você já percebeu como dentro de nós, às vezes existe um turbilhão de sons, pensamentos, opiniões, julgamentos, que parecem gritar ao mesmo tempo? Essa voz interior que nunca se cala, que exige ser ouvida a todo custo, é o impostor fazendo seu último esforço para não ser descoberto. O impostor não suporta o silêncio, esse espaço vasto, misterioso,
onde as máscaras se dissolvem e a verdade se revela nua e crua. O silêncio é como um abismo para o ego, um terreno desconhecido que ameaça a frágil construção de identidade que ele mantém com tanto afinco. Por isso, o impostor grita, se agita, se faz notar. Ele preenche o vazio com barulho, agitação, discursos intermináveis, porque sabe que no silêncio ele perde sua força e seu controle. Esse ruído incessante é um escudo contra a solidão da alma, contra o encontro consigo mesmo sem filtros, sem histórias pré-moldadas. Essa voz que grita, que reclama, que tenta provar seu valor, nada mais é do que medo. Medo de ser invisível, de ser esquecido, de não existir se não houver aplausos e validações externas. É um grito de desespero para não encarar o vazio profundo, aquele espaço silencioso onde o verdadeiro ser reside. E, paradoxalmente, é nesse silêncio, nesse espaço vazio entre as palavras e os pensamentos, que nasce o autêntico, o puro, o que somos quando tiramos a máscara. O silêncio é um convite para abandonar o teatro das aparências e se reconectar com o âmago, com a essência intocada pelo impostor. Mas como atravessar essa fronteira do barulho para o silêncio? Como fazer a voz que grita se calar para que possamos ouvir a voz serena do ser? É nesse ponto que entramos em uma nova fase dessa jornada, onde confrontamos a mentira do controle. A próxima armadilha que o ego nos oferece. Se esse convite ao silêncio mexeu com você, deixa um sim nos comentários. Vamos abrir essa conversa juntos. A mentira do controle. Quantas vezes você já se pegou tentando segurar a vida pelas rédeas, como se pudesse domar o vento, prender o tempo ou dominar o destino? Essa é a grande armadilha do ego. Acreditar que o controle é possível, que podemos manipular o mundo para manter intacta a imagem que criamos. A máscara do impostor. Mas o controle é uma ilusão. É como tentar agarrar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. E o ego, sempre faminto por poder, insiste em construir muros e cercas para manter o que chama de segurança, mas que é, na verdade, uma prisão dourada. Heráclito, o filósofo do fluxo eterno, já nos lembrava: tudo flui, nada permanece. Essa é a verdade que o ego ignora teimosamente. O mundo está em constante movimento, e a vida, em sua essência, é impermanente. A mentira do controle nos afasta da aceitação, da entrega e da confiança na dança natural das coisas. Nos deixa presos a expectativas rígidas, a planos inflexíveis e a medos que sufocam o coração. Reconhecer que o controle é uma fantasia é um ato de coragem. É um convite para soltar as mãos, para deixar que a vida aconteça com toda a sua incerteza e beleza caótica. É aceitar o fluxo, como um rio que não resiste, mas se entrega à sua própria jornada. E nessa entrega reside uma força maior do que o ego poderia imaginar. Uma força que desmonta o impostor e abre espaço para a liberdade verdadeira. Mas essa liberdade só começa a se revelar quando aprendemos a largar o que nos prende. Quando começamos a desapegar das correntes douradas do apego. O apego, corrente dourada. O apego é traiçoeiro, brilha como ouro, mas pesa como chumbo. Ele seduz, prende, ilude. O impostor adora essa corrente dourada que o ego chama de identidade. Você já sentiu aquele nó no peito quando tenta soltar algo que, na razão, deveria ser deixado ir? Pode ser uma ideia, uma pessoa, um sonho, ou até uma versão sua que você insiste em carregar como se fosse uma medalha. Mas essa medalha tem ferro escondido e ela corrói. O apego nasce do medo. Medo de perder o controle, de não ser suficiente, de desaparecer. E aí o ego constrói fortalezas invisíveis, lembranças perfeitas, expectativas rígidas, idealizações implacáveis. São correntes douradas que nos prendem a um passado que não existe mais ou a um futuro que nem sabemos se virá. Krishnamurti dizia que a raiz do sofrimento é o apego, porque apegar é resistir ao fluxo da vida, é negar a transformação inevitável. E o pior, essas correntes douradas parecem conforto, parecem segurança, mas no fundo elas são prisões que nos impedem de voar. A solução? Comece pequeno, desapegue-se de algo simples,
Abra mão de estar sempre certo, de impressionar, de controlar a percepção dos outros. Cada pequeno desapego é um passo para quebrar as correntes douradas que o ego enlaça em você. Desapegar não é esquecer ou desistir, é permitir que o novo entre onde o velho se foi. É entender que a verdadeira identidade não está no que seguramos, mas no que deixamos ir. E quando você começa a soltar essas correntes, o ego se sente ameaçado e reage com força, projetando sua angústia no mundo. Mas isso fica para o próximo passo, o outro como espelho rachado. O ego não enxerga o outro como ele é, mas como um reflexo quebrado de si mesmo, um espelho rachado que revela fragmentos escondidos, sombras que evitamos enfrentar. Quantas vezes você já se viu diante de alguém e no impulso julgou, condenou ou até rejeitou, sem perceber que o que realmente estava olhando era um pedaço seu? O outro vira palco, tela, arena, onde o ego projeta suas dores, seus medos, suas feridas abertas, seus desejos não admitidos. Esse espelho, no entanto, não é liso nem claro. Está rachado, distorcido pelas camadas de negação, medo e orgulho. Carl Jung, o grande explorador das profundezas da alma, nos ensinou que dentro de cada um existe uma sombra, um lado oculto, sombrio, cheio de tudo aquilo que negamos em nós mesmos porque dói, incomoda ou simplesmente não queremos aceitar. Mas essa sombra não desaparece. Ela encontra um jeito de se mostrar, geralmente refletida nas pessoas que mais despertam nossa irritação ou medo. Assim, o que parece um conflito externo é, na verdade, uma guerra silenciosa dentro da própria alma. O ego acusa, aponta, fere o outro, mas está falando consigo mesmo, tentando fugir da verdade que se recusa a encarar. Essa projeção é uma prisão, um ciclo vicioso que mantém o impostor firme no seu trono de ilusões. Mas e se, em vez de fugir, você escolhesse olhar para o outro e, ao mesmo tempo, para dentro, com coragem e sem máscaras, usar esse espelho rachado como ferramenta de autoconhecimento, não de ataque? Quando você começa a observar suas reações, sem julgar, sem fugir, começa a curar as rachaduras internas, e o espelho, lentamente, se torna menos opaco, mais transparente. O impostor perde sua força quando a visão se torna clara. E quando isso acontece, uma nova cena se revela no palco da sua vida. O personagem que esqueceu que era teatro. Vivemos tantos papéis que esquecemos. Não somos o personagem, mas quem o interpreta. O impostor se fortalece quando a máscara vira rosto. Desde a infância, fomos lançados em cenas que não escolhemos. Filho obediente, aluno exemplar, amigo fiel, profissional de sucesso. Vestimos trajes, decoramos falas, seguimos roteiros. Mas no fundo, esquecemos que isso tudo é teatro, e o palco é a vida. O ego adora essa confusão. Ele faz da máscara a própria identidade, do personagem a verdade absoluta. E quando nos perdemos nesse engano, a liberdade escapa pelos dedos. William Shakespeare já dizia: todos os mundos são palcos e todos os homens e mulheres, meros atores. Mas a armadilha está em acreditar que o personagem é você, e não apenas uma peça transitória no grande espetáculo. Essa crença aprisiona, cria muros invisíveis, limita o movimento da alma. O impostor cresce ao alimentar essa ilusão, mantendo-nos presos em narrativas que não correspondem à nossa essência. A solução começa com o riso. Rir de si mesmo é a primeira brecha para derrubar muros. Relembrar que você é o autor, o diretor e o ator, e que pode reescrever o roteiro a qualquer instante. Quando o personagem se dissolve na consciência do ator, o ego perde seu palco e o impostor perde seu poder. E é nesse momento que a dor, frequentemente evitada, se revela como guardiã do despertar. A dor como guardiã do despertar. A dor é um convite silencioso e urgente, não um castigo cruel, mas a chave que a alma insiste em entregar para abrir a porta do despertar. Por mais que tentemos, o ego jamais acolhe a dor de braços abertos. Ele a enfeita com máscaras, a esconde atrás de distrações, barulhos e ilusões. O ego prefere o conforto da anestesia, porque a dor desnuda, tira a máscara, desmonta o teatro. Mas, ironicamente, é justamente ela, a dor,
que tem o poder de derrubar o impostor de dentro da gente. A dor verdadeira não é só sofrimento ou angústia. É um sussurro profundo da alma, um chamado insistente para acordar e olhar além da ilusão que o ego costurou com tanto zelo. Ela queima, dilacera e, ao mesmo tempo, purifica. É um fogo invisível que destrói as falsas certezas para revelar o que é genuíno. Não existe despertar sem atravessar essa fornalha interior. É a travessia obrigatória do ser. Nietzsche, esse filósofo que olhava o abismo sem piscar, nos ensinou: aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Mas a dor não é apenas força bruta. Ela é força sutil, química, que abre passagens secretas para a autenticidade e para a liberdade. A solução, então, é acolher a dor, não resistir, não fugir, não negar. Permita-se sentir, abrir o peito e abraçar o que dói como um mestre paciente e sábio. Acolher a dor é escancarar a porta para a transformação profunda. É nesse espaço de aceitação que o ego começa a perder o poder que exerce como tirano, e o ser verdadeiro começa a emergir tímido, mas implacável. Quando a dor deixa de ser inimiga, ela se torna aliada, a guardiã fiel que vigia a passagem para o próximo estágio do despertar. E é justamente a esse próximo estágio que nos dirigimos, a humildade, espada invisível. A humildade, espada invisível. A humildade é uma espada que não corta, mas que desarma. É a força invisível que desmonta o palco do impostor. O impostor dentro de você odeia a humildade, porque ela desmonta o espetáculo que ele criou para se manter no comando. Humildade não é fraqueza, tampouco submissão. É a coragem silenciosa de reconhecer a própria finitude, de admitir que não se sabe tudo, de abrir mão do controle da narrativa. Lao Tse, com sua sabedoria atemporal, nos ensinou: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Essa inversão paradoxal revela que a verdadeira grandeza nasce da capacidade de baixar a guarda. Quando a mente reconhece seus limites, ela se abre para o infinito, para possibilidades que o ego fechado jamais permitiria enxergar. A humildade permite que o silêncio ocupe espaço, que a escuta se torne profunda, que o verdadeiro eu floresça. É uma espada invisível porque não se vê, não se sente como força bruta, mas sua lâmina afiada corta as ilusões, as vaidades, o orgulho. Ela perfura o véu que o ego ergue entre você e sua essência. Praticar o não saber é um exercício diário. É aceitar o mistério, acolher o incerto, abraçar o desconhecido. É abrir mão da arrogância da certeza e se abrir para a sabedoria do fluxo. Quando a humildade se instala, o impostor perde terreno e a essência começa a respirar livre. E então, chegamos ao clímax da jornada. Uma transformação radical, um renascimento. A morte simbólica, o nascimento da essência. Matar o ego não é desaparecer, é renascer. É a morte silenciosa do impostor para que a presença verdadeira possa finalmente habitar. A morte simbólica é o ato mais radical da alma. Uma renúncia diária às máscaras, às certezas falsas, às correntes douradas que nos prenderam tanto tempo. Não se trata de aniquilar o eu, mas de deixar morrer o impostor que se fazia passar por você, para que o ser genuíno, despido de pretensões e aparências, possa nascer. Essa morte é silenciosa, discreta, quase imperceptível. É um desapego constante, uma morte em pequenas doses, uma abertura para o mistério que não cabe no ego. Quando aceitamos morrer simbolicamente, abrimos espaço para a presença pura, aquela que não precisa provar nada, que simplesmente é. Martin Heidegger falou da angústia do ser como o despertar para o nada, para o vazio fértil que precede a autenticidade. É nesse espaço vazio que a essência floresce, livre, leve, verdadeira. E é por isso que o despertar não é um destino, mas um caminho eterno de mortes e renascimentos. Cada passo que damos para matar o impostor dentro de nós é uma oportunidade para nascer mais inteiros, mais autênticos, mais livres. Nessa trama complexa que é o ego, descobrimos um impostor que com seus disfarces sutis se apropria da nossa identidade.
Ele é um rei sem trono, um personagem que perdeu a consciência do teatro, um mestre do controle ilusório que resiste ao silêncio e à humildade. Porém, é exatamente nessa resistência que reside a nossa oportunidade, pois a desmontagem do ego não acontece no confronto bruto, mas na paciência do silêncio, na coragem de olhar para as rachaduras e na disposição de abandonar as falsas certezas. Matar o impostor dentro de nós é paradoxalmente um ato de rendição, a renúncia consciente de uma identidade que, embora familiar, aprisiona. É esse movimento que abre espaço para o que somos em essência, não como uma revelação espetacular, mas como uma presença discreta, insistente, silenciosa. Assim, a jornada não termina com a vitória sobre o ego, mas com a suspensão dessa luta. Um convite para habitar o terreno fértil entre a morte do falso e o nascimento do autêntico. Um espaço onde o tempo parece fluir diferente, onde o ser não precisa se provar, apenas ser. Esse é o verdadeiro despertar, e é nele que, silenciosamente, a vida se desenha novamente.